É, hora do Mão A. Lu é transportado para um lugar do jeito que veio ao mundo, onde ele descobre que está prestes a ser destruído. Sua habilidade é tão poderosa que o próprio mundo deseja se livrar dele. Felizmente ele descobre essa habilidade, que não é um teletransporte, mas para os outros ainda parece uma velocidade relâmpago. Mais tarde lendas dizem, Lu enfrentou sozinho 100.000 tropas inimigas, e no segundo seguinte todos estavam caídos no chão, como se tivessem sido atingidos com força. Mas afinal, quão forte ele ficaria antes que seu tempo se esgote? Oi, eu sou o Zakai, está na hora de vermos o Mão Dominate the World by Stopping Time. Dessa vez eu vou estar trazendo 4 capítulos dessa obra que ainda não foi traduzida. Quem já me acompanha já ativa o sininho para sempre ficar de olho no conteúdo do canal, além de se inscrever para não perder nenhum vídeo da sua obra favorita, e me ajudar a chegar nos 35 mil inscritos. O nome da obra vai passar na tela para vocês, e fiquem com o vídeo. A história começa com um homem reencarnado em outro mundo, usando apenas uma folha em seu pipi, evitando que este vídeo seja desmonetizado. O nome do homem é Lu, que estava agora em pânico, já que acabou de perceber que o mundo para onde foi transportado apagará sua existência após a contagem regressiva de 3 horas. Com isso, ele pergunta ao sistema o que diabos está acontecendo, pois essas coisas não deveriam acontecer. Como um reencarnado, ele deveria estar recebendo habilidades roubadas, e não sentenças de morte. Então, o sistema apareceu na frente dele, mas em vez de explicar as coisas mais detalhadamente, ele decidiu apenas cumprimentá-lo. Mas o protagonista não está aceitando isso muito bem, e não planeja morrer nesse lugar, então ele agarrou o sistema inútil e perguntou furiosamente por que ele seria morto tão de repente. Chocado com o comportamento do homem, o sistema explicou nervoso para ele, que é porque o próprio mundo considerou sua habilidade uma grande ameaça, por isso, ele está prestes a ser eliminado. Mas enquanto conversavam, um grito de socorro pôde ser ouvido. Mas ele não notou, já que estava concentrado em saber que tipo de habilidade ele tinha ganhado, a ponto de até o mundo ter medo. Mas como os gritos continuavam ficando mais altos, ele finalmente se virou, e sem hesitar, foi investigar o que estava acontecendo. Ao chegar à cena, ele testemunhou um grupo de monstros se juntando contra uma garota de cabelos cor-de-rosa, o que deixou Lu confuso. Então o sistema explicou a ele que essas coisas brancas fofas, que estão pulando na aventureira, são chamadas de coelhinhos Chung, e seu ataque tem um efeito paralisante. Por isso, mesmo que um único ataque não cause um dano muito alto, um ataque em grupo podia levar à morte de um aventureiro solo como ela. Logo em seguida, a garota percebeu a presença dele e pediu sua ajuda, e assim, pensando em salvá-la, ele tentou usar sua habilidade. E para sua surpresa, ela se ativou automaticamente, e ao ver que sua contagem regressiva de morte parou, seu rosto se cobriu de um choque enquanto percebe que sua habilidade é parar o tempo. Por causa disso, ele não hesitou em dar um salto em direção à garota, mesmo estando nu como um pervertido e com o tempo parado. Felizmente, ele não é esse tipo de pessoa e essa não é esse tipo de história, então ele não fez nada de inapropriado, mas em vez disso, ele simplesmente carregou a garota para tirá-la do perigo. Agora que estão longe o suficiente do perigo, ele coloca a garota no chão e despausa o tempo. Para sua surpresa, ele acabou de completar uma missão repentina, já que salvou a garota. Com isso, ele recebeu algumas roupas, e o que é ainda mais surpreendente, é que seu tempo neste mundo foi estendido por alguns minutos. Assim, ele percebeu que será capaz de sobreviver a este mundo se completar algumas missões. Mas como ele ainda está completamente nu, ele adia suas celebrações, e veste as roupas que acabou de receber, pois ele poderia ser visto como um pervertido pela garota fofa que acabou de salvar, se ela o visse daquele jeito. Mas como ele já tinha retomado o tempo, ela viu toda a sua exibição. Mas ela não era burra, e ele é quem a salvou afinal, então ela imaginou que ele não era alguém ruim, e que ficar nu deveria ser apenas um efeito colateral de sua habilidade de teletransporte. Então ela agradeceu a ele por tê-la salvado, e até sugere pagar pela bebida dele assim que chegarem à capital, como forma de retribuir o favor. Com um tom de voz mais baixo e repentino, junto daquela sugestão, Lu percebeu que a garota estava tentando se passar por um velho. E assim como ele imaginava, isso era exatamente o que a garota estava tentando fazer. Ela assumiu que sua atuação foi boa e o enganou, mas Lu não pretende seguir esse jogo, então, para eliminar todas as dúvidas dela, ele decidiu ser bem sincero e se apresentar formalmente a ela, dizendo que ela não precisa retribuir o favor de tê-la salvo, pois ele já recebeu boas recompensas. Com isso, a impressão dela sobre ele mudou, então ela decidiu tirar o capuz e se apresentou formalmente, como Nana Vladny. Agora que isso estava resolvido, ele pergunta a ela se sabe onde fica a cidade mais próxima, já que deve ter mais missões na cidade, e chegar lá ajudará a estender sua vida de novo. Felizmente, ela sabe onde fica, já que atualmente ela está hospedada lá. Então ela lhe diz onde é, informando que eles levarão cerca de 3 semanas para chegar lá a pé. Com isso, um choque enche seu rosto novamente, percebendo todo o trabalho que isso ia levar. Mas como ele está com alguém experiente, ele não podia deixar ser pego despreparado, então recuperou a compostura e tranquilamente disse a ela que usará sua magia de teletransporte, e a levará junto.
Aquilo foi muito eficaz, a convencendo facilmente, que agora o olha com olhos brilhantes de admiração. No entanto, como na verdade ele só pode parar o tempo e não realmente teleportar, ele carregou Nana o caminho todo até a capital, a pé, enquanto o tempo estava congelado. Com isso, após chegarem à capital, ele já estava cansado pra cacete, mas, apesar disso, ainda conseguiu convencer a garota de que tinha usado magia de teletransporte, pois para ela, eles chegaram instantaneamente à capital apenas com seu pensamento. Vendo que ela estava impressionada, ele aproveitou a chance para se gabar ainda mais e obter mais informações dela com facilidade. Assim, ele descobriu onde as missões eram pegas, sem levantar suspeitas ou questionamentos, e então foram direto para a guilda de aventureiros. Mas antes de ambos entrarem, Lu decidiu parar o tempo primeiro e verificar se tinha alguma missão adequada para ele, já que ele nunca pode ser excessivamente cauteloso com sua vida barata, dependendo totalmente dessa missão. E assim, ele passou facilmente pelo escritório do presidente da guilda sem problemas, procurando por alguma missão rara, que não fosse qualquer um pudesse receber. Ao examiná-las de perto, ele notou que as duas primeiras missões eram relevantes para ele, e a terceira não era simples também, mas ele tentará explorá-la se encontrar tempo. E como não consegue encontrar nenhuma missão adequada por enquanto, ele não tem escolha senão se registrar primeiro como um aventureiro. Ele despausa o tempo e vai direto para o balcão da recepção, onde lhe pedem para colocar as mãos no testador, que o ajudará a criar seu cartão de identificação de aventureiro. Ele ficou surpreso com a simplicidade do processo, e o que o surpreendeu ainda mais, é que seu sistema se integrou automaticamente ao modelo dos aventureiros, o que foi incrivelmente conveniente para ele. Ele agora faz parte da classificação da guilda de aventureiros. Com isso, ele inesperadamente completou outra missão, ganhando a habilidade chamada Manuseio de Saque. No entanto, essa habilidade não vinha com nenhuma informação, então ele estava confuso sobre o que ela era. Ainda assim, ele sabia que não tinha tempo a perder, então deixou suas dúvidas de lado e perguntou imediatamente à atendente quais missões estavam disponíveis para ele no momento. Mas para sua decepção, a atendente informa que normalmente não há muitas missões para aventureiros solitários, e alguém já tinha pego as restantes, o que realmente o irrita, já que seu tempo é limitado. Felizmente para ele, a atendente é muito compreensiva e percebeu que ele precisa de algum trabalho diário, então ela lhe diz que há outra maneira dele pegar algumas missões de maior dificuldade, e isso é se ele encontrar companheiros adequados e criar um time. Isso não era um problema para ele, já que ele veio com outra pessoa, então ele imediatamente se aproximou de Nana e perguntou a ela se ela estaria disposta a ser sua companheira de equipe, o que ela concordou, feliz em ajudar. Agora que isso estava resolvido, ele pede de novo para pegar algumas missões. O único problema é que 2 membros não são suficientes, pois, de acordo com as regulamentações, uma equipe deve ter 4 pessoas. A menos que eles consigam encontrar um sacerdote como companheiro de equipe, já que sendo assim, não teria problema a equipe dele estar com um membro a menos. Felizmente para o Sr. Lu, ele não teria muita dificuldade em procurar um sacerdote, já que uma bela sacerdotisa apareceu bem na frente de seus olhos. Assim como ele descobriu, a sacerdotisa não podia fazer missões solo, então eles automaticamente se juntaram. E como Lu estava desesperado, ele deixou a sacerdotisa decidir qual missão pegar. No entanto, como não há muitas missões disponíveis para hoje, eles acabaram recebendo a única restante, que é eliminar os lobos vermelhos e coletar 10 peles. Mesmo assim, eles estavam animados por finalmente receber uma missão. Mas com suas habilidades, Lu sabe que atacar apenas com os punhos exigiria muito esforço para lidar com uma matilha de lobos, além da possibilidade de encontrar outras criaturas no caminho. Então, ele procurou por qualquer arma que pudesse facilitar bastante essa missão. Felizmente para ele, ele não precisa procurar tanto, já que viu uma arma simplesmente jogada descuidadamente em uma mesa. Com um movimento de dedo, ele para o tempo, pega a arma, e antes de sair, vislumbra outra missão, que pode ser facilmente completada no caminho, fazendo ele a pegar também. Não muito tempo depois, ele consegue encontrar um lobo, mas logo deixa o lobo atacar primeiro, parando o tempo antes mesmo que ele o alcance. Com isso, ele consegue atrair os outros lobos também, e como o tempo está parado, ele rapidamente elimina os outros lobos que estavam apenas cuidando da sua própria vida. Ainda assim, sua resistência é apenas um pouco acima da de um humano normal, então essa tarefa foi muito cansativa para ele, e ele ainda precisa reunir todos os lobos para recuperar as peles. Assim, ele estava pensando em outras maneiras de facilitar as coisas para ele. Mas então, ele logo se lembrou de que recentemente obteve uma habilidade com a palavra saque nela, então ele tenta ativá-la, na esperança de que seja útil. E como esperava, era uma habilidade realmente confiável, pois separou instantaneamente o que ele precisava com apenas uma ativação simples. Com isso, ele estava empolgado, então seguiu em frente e focou em completar as outras missões que pegou. Enquanto reunia os itens, ele não pôde deixar de se maravilhar com a beleza do ambiente do mundo. Era realmente muito diferente do mundo de onde ele veio, e isso era muito perceptível graças à forma como as árvores neste mundo brilham.
As flores exalam mel, e até mesmo a pedra na frente dele tem pernas. Mas, pensando mais sobre isso, ele percebeu que essa pedra não é apenas uma simples rocha, mas um monstro, um golem gigantesco para ser mais exato. Felizmente para ele, ele pegou emprestado de forma não legal uma enciclopédia da guilda, e ao olhar suas informações, ficou mais do que emocionado só por estar encontrando um tesouro como esse. Afinal, até as recompensas estão em um nível diferente, e se ele puder obter o cavalo mágico embutido no corpo do golem, certamente ficará rico. Enquanto olha para o golem com a grana na mente, ele então percebeu a garota em suas mãos. Sem hesitação, estava empolgado para salvar a garota de um monstro, não porque ele fosse bondoso, mas porque ele imagina que seria recompensado com o aumento do seu tempo, assim como aconteceu depois de salvar a Nana. Mas antes disso, ele precisava de uma ferramenta para pegar as gemas consigo. Então ele pegou a coisa mais próxima que encontrou, e combinou sua arma para transformá-la em um picareta, o que magicamente funcionou por algum motivo. E, como ele tem alguma experiência com mini-construção, ele sabe onde golpear com sua picareta sem desperdiçar energia, fazendo ele minerar eficientemente os tesouros. No entanto, sua resistência não era infinita, e esse golem é bem grande. Em vez de uma batalha aventureira, aquilo se transformou em um jogo monótono e chato. Por isso, ele decidiu descansar um pouco, e enquanto isso, ele poderia realizar outras missões de sua lista para afastar o tédio. Alguns momentos depois, ele já tinha reunido todas as coisas necessárias para completar a outra missão e teve o descanso merecido. Assim que acordou, recuperou sua energia e entusiasmo para minerar as gemas novamente. Depois de alguns golpes a mais, finalmente conseguiu a gema mais valiosa e que mantinha o golem unido. Ao fazer isso, ele estava mais do que certo de que a rochosa criatura iria desmoronar. E agora que ele sabia que estava seguro, ele retoma o tempo mais uma vez. Com isso, a garota que estava presa na mão do golem, pensou que ainda estava cativa por ele, então ela tenta ameaçá-lo, afirmando que é mensageira do dragão negro e que poderia até viajar no tempo. Fora isso, caso ela removesse o selo dentro dela, sem dúvidas poderia destruí-lo. Mas antes mesmo que ela pudesse terminar suas ameaças, ela percebeu uma pessoa parada na frente dela. Então ela perguntou quem era ele. O Kilo respondeu que ninguém, ele estava apenas indo salvá-la, mas parece que ela não precisa de ajuda, já que ela afirmou com orgulho que tem alguns truques na manga e deveria conseguir lidar com a situação. Roubar os loot dos outros é uma ética ruim para ele, então ele seguirá o seu caminho e a deixará em paz. Surpreendentemente, ela não quer que ele vá, já que tudo o que ela disse foi inventado na hora, não tendo um pingo de verdade nisso. Mas ela sabe que não podia simplesmente admitir isso a ele, então ela pensou em outra desculpa, tentando convencê-lo de que, se o selo dentro de seu corpo for removido, o mundo inteiro será desintegrado. Ela explica que é realmente uma maldição poderosa, então ele definitivamente não seria capaz de escapar. Mas para sua surpresa, ele não parecia perturbado de forma alguma. Então, parece que ela não tem outra escolha a não ser abaixar seu orgulho e pedir sinceramente a ajuda dele. E foi exatamente o que ela fez. Mesmo que ele não saiba de onde veio o homem na sua frente, ele era o único em quem ela pode confiar nessa situação. Para sua surpresa, o homem concordou, o que a deixou encantada, fazendo ela acreditar que seus argumentos o convenceram. Mas esse não era o caso, já que ele já estava planejando salvá-la e estava apenas esperando o golem desabar com o próprio peso, pois seria mais fácil salvá-la dessa maneira. Então, antes que ela atingisse o chão, ele parou o tempo com precisão. Isso facilitou a tarefa de puxá-la para fora da mão do golem com menos esforço. Enquanto ele a puxava, ele notou que ela estava lutando com a espada ainda em sua bainha e até estava segurando a espada de cabeça para baixo. Aparentemente a garota adora brincar de faz de conta. Ainda assim, ele não dá muita importância a isso, pois tem muitas coisas para fazer. Ele vê que ainda estão caindo minérios de alta qualidade por toda parte e não planeja desperdiçar essa oportunidade de ficar mais rico. Ele também se lembra de que há tarefas urgentes nos documentos no escritório do presidente. Parece que terá que se encontrar com o presidente mais cedo do que o esperado. Com isso em mente, ele planeja enviar a garota de volta para a guilda primeiro, e depois encontrar um meio de transporte para levar os minérios. Assim que chegaram à capital, ele retoma o tempo mais uma vez. O que surpreende a garota que ele acabou de salvar. Ela ficou tão maravilhada, que perguntou animada como ele conseguiu fazer isso e o que aconteceu com o gigantesco golem que aprendeu. Ao que ele respondeu que já o derrotou, é claro. Além de também a lembrar de que o nome do seu salvador é Lu, e que ele apreciaria se ela pudesse chamá-lo assim. Ela o chama assim e agradece por ter sido salva. Agora que ele vê que ela finalmente se acalmou, ele pergunta se ela está bem e se tem alguma lesão que tenha recebido do golem e que ele não saiba. E ela logo diz a ele que sim, tinha um machucado. O golem a tinha apertado muito, então seu estômago parecia vazio. Mas Lu não é bobo, então ele já sabe que a garota está tentando enganá-lo para conseguir comida de graça.
Assim, antes mesmo que ela pudesse terminar suas frases, ele já desapareceu na frente dela, e reapareceu dentro da guilda dos aventureiros, o que confundiu seus companheiros de equipe. Eles perguntaram por que ele de repente correu para trás, e se foi outro teletransporte. Para surpresa deles, ele simplesmente tirou 2 sacolas das suas coisas para entregar os itens que coletou, surpreendendo a atendente. No entanto, ela supõe que ele coletou essas coisas antes de se registrar, o que também explica por que ele estava tão apressado para pegar essa missão, já que o período de tempo dado é muito curto. Mas o que a confundiu é porque ele tinha 2 sacolas grandes com ele, se ele vai entregar apenas 10 unidades de trigo. Ele respondeu que é porque ele tem outras coisas para entregar, e tirou um papel para ler em voz alta os itens que coletou de acordo com a lista de tarefas, para economizar tempo. E ao dizer todas as coisas que tinha na lista, todos que ouviram ficaram surpresos, pois era a primeira vez que viam alguém completar várias tarefas em apenas um dia. Isso equivalia a 1 mês de trabalho para um aventureiro comum, e ele terminou tudo em um piscar de olhos, então a reação deles era justificada. Ao vê-los chocados, Lu tentou fazê-los voltar à realidade, perguntando onde estavam as recompensas da equipe. A atendente se desculpou por ter ficado perdida, enquanto seus companheiros de equipe também estavam chocados com o Sr. Luz incluírem nas recompensas, mesmo que não tenham feito nada. Ele respondeu com um sorriso e explicou a elas que está fazendo isso porque se elas não tivessem se juntado temporariamente à equipe, ele não teria recebido uma missão em primeiro lugar. Então tudo bem receberem as recompensas, e devem considerar isso como uma expressão de gratidão. De acordo com as regras da guilda, já que são uma equipe pequena, as recompensas também devem ser divididas igualmente. Ao ver que ele não mudaria de ideia, elas aceitaram. A sacerdotisa agradeceu pela generosidade dele e se apresentou formalmente como Yusha. Pouco depois, a atendente terminou de autenticar os itens, e por isso, devolveu o cartão de aventureiro a ele. Ela disse que ele completou um total de 89 tarefas, e que o pagamento correspondente a elas já estava registrado em seu cartão. Ele agradeceu pela transação rápida, mas ainda tinha um lote de minérios raros em sua posse. Ele se aproximou da atendente para falar sobre isso, a deixando em choque imediatamente. Ela até foi relatar ao presidente com pressa. Mas depois de contar isso ao presidente, ele não acreditou em uma palavra do que ela disse, o que era compreensível, porque um aventureiro iniciante nunca tinha fornecido uma grande quantidade de minérios raros. Mesmo um profissional não poderia fazer isso sozinho. Por isso, ele concluiu que tudo não passava de mentiras ou exageros de um aventureiro que queria atenção. Mas para sua surpresa, a atendente disse a ele que esse aventureiro não é tão simples como ele imaginava, pois ele formou uma equipe com Yusha, e ela já verificou isso com a bola de cristal de verificação. Isso significa que as chances de ser uma farsa estão próximas de 0. Ouvindo isso, ele pede à atendente que traga o aventureiro iniciante imediatamente. 5 minutos depois, o presidente verificou tudo o que ele havia feito, e quando Lu apareceu na frente dele, ele ficou mais do que empolgado em recebê-lo e elogiá-lo. Lu estava até hesitante em se gabar, já que o presidente já estava fazendo isso por ele. No entanto, antes que pudessem continuar, um homem soluçando pôde ser ouvido por toda a sala, alto o suficiente para que não pudesse simplesmente ser ignorado. Então, o presidente se desculpou e foi confrontar o homem que não conseguia parar de chorar. Esse alguém era Silverblade, um dos seus homens de confiança. Ele perguntou agressivamente por que ele estava chorando em voz alta, ao que ele explicou-lhe mostrando sua preciosa adaga, a prata da lua. Ao olhar mais de perto, até mesmo o presidente ficou chocado, já que não podia acreditar. Agora que ele explicou ao presidente, Silverblade gritou alto, chamando aquele que fez aquilo com sua adaga. Ainda assim, Lu permaneceu em silêncio, culpando o Golem por ser tão resistente. Como ninguém estava disposto a admitir a culpa, Silverblade continuou chorando e explicou ao presidente o que aconteceu. Ele disse que a adaga ainda estava intacta de manhã, quando a deixou em sua mesa, mas quando voltou à tarde para aplicar hidratante nela, ela já estava quebrada. Isso confundiu ainda mais o presidente, que se perguntava por que diabos alguém colocaria hidratante na lâmina. Mas mesmo assim, ele não pode consertá-la agora. O aventureiro que chegou hoje é um convidado importante, e até pode estar conectado à Sua Alteza, Yusha. Então, ele diz a Silverblade sobre isso e que agora ele deveria se acalmar. Se Sua Alteza descobrir sobre esse ato tão pouco profissional, eles podem perder a reputação da cidade por nada. Mas ele está tão perturbado agora que não poderia se recuperar tão rápido. Então, ele pergunta se ele poderia chorar em outro lugar, ao que o presidente permite, e vemos Silverblade saindo imediatamente, correndo para outro lugar para chorar descontroladamente. Agora que isso estava resolvido, ele voltou para o Sr. Lu, se desculpando pela inconveniência. O que Lu não se importou, e seguiu em frente com o que veio fazer, mostrando o núcleo de energia do Golem para o presidente, que ficou surpreso ao ver uma coisa tão preciosa de perto. Ele perguntou a Lu onde ele conseguiu esse item valioso, ao que ele respondeu com um sorriso que o presidente logo descobriria quando verificasse o registro do seu ID.
Ele imediatamente colocou o ID em um dispositivo para verificar, o que o surpreendeu ainda mais, pois ele não esperava que um aventureiro iniciante realmente conseguisse derrotar um golem gigante sozinho. Com isso, ele tinha mais do que certeza de que Lu era um grande talento, o que ele humildemente nega, chamando o feito de sorte. Enquanto isso, ele estava pensando em como o cartão de aventureiro era estranho, já que pode registrar todos os monstros que ele derrotou em dados de energia, mesmo que o tempo estivesse parado. Portanto, se ele usá-lo com sabedoria, deve ser capaz de colher muitos benefícios da guilda. Mas para sua surpresa, o presidente o elogiou de novo usando sua língua afiada, agradecendo o Sr. Lu por seu trabalho árduo e pela melhoria da cidade, pois isso será de grande ajuda para os aventureiros iniciantes, e elevará facilmente o nível de seus equipamentos. Mas um malandro sabe quando está sendo ludibriado por outro. Lu percebeu pelas palavras gentis do presidente, que ele disse essas coisas para transformar um acordo completamente justo em um conceito bonitinho, fazendo parecer que é por uma boa causa. E a maneira como ele mencionou os benefícios para as armas dos aventureiros iniciantes, também era uma armadilha para conseguir os minérios a um preço mais baixo. Pelo visto o presidente é uma pessoa muito astuta, mas o que ele não levou em consideração é que Lu sabia que a cidade está com falta de minérios. Suas tentativas de dispensar Lu não foram eficazes como ele esperava, e quando o aventureiro não mordeu a isca, ele ficou chocado. Mas o que o surpreendeu ainda mais foi Lu ter tido a audácia de ameaçá-lo, sugerindo adiar o negócio para outra hora. Alguém teria dito a ele para guardar no estoque e esperar a taxa de mercado subir, enquanto outros sugeriram que ele os vendesse para se livrar de todo o problema. Depois disso, o presidente soube que esse garoto não era tão simples quanto ele pensava. Todas as conversas sem sentido do protagonista basicamente dizem a ele que ele não tem uma necessidade urgente de vendê-los. Agora a pressão está se voltando para ele, e o problema é que a cidade está precisando de minérios, então ele tem que comprar os minérios, não importa o que. Ele até se sentiu estranho, como se o homem na frente dele soubesse desde o começo que eles precisavam de minérios, mas ele ainda não poderia deixar um novato o pressionar. Então, ele tenta fazer um acordo por um preço estabelecido, enquanto tenta convencer Lu de que o preço que lhe deu é o mais alto que ele pode oferecer de boa fé. Mas Lu sabe que não pode confiar nas palavras que saem da boca desse desgraçado. Então ele para o tempo e vasculha os documentos para verificar os registros financeiros anuais da guilda dos anos anteriores. Assim que encontrou, parecia que na verdade aquele preço era bem conservador, então parece que ele vai precisar negociar bem. Com isso em mente, ele tenta convencer o presidente a aumentar o preço em relação ao ano anterior em 15%, já que o lote atual de minérios é extremamente raro. O que surpreendeu o presidente foi que ele não conseguia acreditar na confiança desse moleque para aumentar o preço. Isso só poderia significar que ele definitivamente sabia sobre o problema de falta de minérios, mas o que o confundiu ainda mais é como esse sujeito conseguiu marcar o preço exatamente no seu limite. Ele estava considerando a possibilidade desse garoto conhecer todas as transações dentro da sua guilda, mas isso seria impossível, já que ele é o único a gerenciá-las. No fim, ele ainda pode aceitar aquele preço, então ele deixa assim por enquanto. Mas agora ele está mais preocupado com a presença do novato, porque se cada aventureiro for tão esperto quanto ele pode acabar tendo que dormir nas ruas por um tempo. Com isso, eles chegaram a uma conclusão e foram até onde os minérios estavam localizados. Para surpresa do presidente, o número de minérios superou completamente suas expectativas. Então, ele elogiou Lu mais uma vez, mas o garoto não precisava de palavras vazias, e tudo o que ele quer é o dinheiro. Então ele perguntou ao presidente sobre as suas recompensas. Ao que o presidente diz a ele que as recompensas já foram transferidas para o cartão dele, o que o deixou instantaneamente feliz. Para sua surpresa, a interface do sistema aparece na frente dele mais uma vez, parabenizando-o por completar uma missão de coleta de vários níveis, o recompensando com um conjunto completo de armadura e outra recompensa por ter lidado com o golem, lhe dando uma habilidade que mostrava a barra de saúde de todos. Mas ele confronta o sistema, perguntando por que finalmente estava disposto a aparecer se estava tão confortável em ficar indisponível constantemente, o que para um sistema, era bem desleixado. O sistema se explica dizendo que não era o caso, já que estava fora providenciando as 4 recompensas de hoje, o que já é considerado muito diligente para um sistema consciente. Mas como Lu não acreditava em nada do que ele disse, o sistema mostra que também o recompensou com uma extensão da data de execução dele, e por muito. Isso realmente surpreendeu Lu, já que ele não esperava que a contagem regressiva fosse adiada em 3 meses. Parece que a missão que ele fez realmente não foi um esforço desperdiçado. Mas falar com o sistema fazia com que ele parecesse uma pessoa louca. Então o presidente pergunta se ele está bem, o que ele explica que está e que estava apenas muito animado, já que é a primeira vez que vê uma recompensa tão grande. Eles riem da situação, e vendo que ele estava bem, o presidente pergunta o que ele vai fazer com uma recompensa tão generosa. Isso fez lembrar de seus colegas de equipe, então ele imediatamente foi até eles. Mas para sua surpresa, à medida que ele se aproximava mais deles, a jovem maga de antes aparece de repente.
Parece que ela estava esperando por sua volta, o que o deixou confuso. Mas aparentemente essa garota também é uma espertinha, e ela está de olho nele para suas artimanhas, já que ficou bastante intrigada com a habilidade demonstrada pelo protagonista, e se apresentou confiante como Cecília, a espadachim solitária que pode controlar os 7 cavaleiros do Dragão Negro, e as 9 jornadas da Chama Negra. Ela está passando por um treinamento para recuperar seu poder que foi selado. Mas mesmo assim, ele não estava interessado nela, pois tinha outras 2 que já chamaram sua atenção, e ele já está fazendo hora extra para selar aquele acordo. Ele oferece a elas as recompensas por subjugar o golem gigante, que elas tentam recusar, já que não fizeram nada, mas Lu não aceitaria isso. Ele pressionou elas a cooperarem, parando o tempo e pegando seus cartões em um instante, o que as surpreendeu, mas já não podiam mais fazer nada, já que ele já tinha dividido as recompensas com elas. Mas para sua surpresa, Cecília também queria parte da recompensa, e estava disposta até a enforcá-lo para ganhar ela. E o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, acho que também vai gostar desse próximo que vai aparecer aqui. Deixa o like pra eu entender que vocês querem a parte 2 lá no outro canal, Ormão. Então também não esquece de conferir e ativar o sininho lá também. E obrigado pelo apoio e até o próximo vídeo.